Bom, olá, tudo bom com vocês? Na verdade, esse é o início do meu canal e aqui a gente vai discutir sobre assuntos polêmicos, discutir de forma imparcial, de forma a angariar conhecimento mesmo, para que a gente possa ter uma noção melhor das coisas, com imparcialidade, com leveza, acima de tudo, com sabedoria e com intelectualidade. Uma das coisas que a gente vai discutir hoje, necessariamente, é mais voltada para o âmbito político, e necessariamente a gente vai discutir sobre em quem não votar em 2020 nas eleições municipais. Na verdade, a gente vai ter um viés muito melhor para discutir, para debater, com três argumentos fáticos necessários para a gente entender melhor essa didática de exercer a cidadania de forma sábia, de forma prudente e de forma a produzir benefícios coletivos e não benefícios individuais, momentâneos e passageiros, de forma imoral, né? Obviamente. Alguns desses aspectos aí voltados para angariar favores que são totalmente levianos e até criminosos. Um dos pontos que eu quero introduzir é o nosso início de conversa, nosso início de discussão sobre em quem não votar nas eleições municipais de 2020 é com a frase de Heráclito, um filósofo pré-socrático, que ele diz o seguinte, que o mesmo homem jamais tomará banho no mesmo rio duas vezes, porque o homem não será o mesmo, nem tampouco as águas pelas quais ele vai se banhar. No entanto, o Brasil, quanto aos seus eleitores, quanto às suas didáticas eletivas do sufrágio universal, acaba sendo uma exceção a essa frase de Heráclito. Na verdade, nós cometemos os mesmos erros nesses mesmos rios de eleições de 4 em 4 anos há 32 anos, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Na verdade, isso é uma pragmatia do povo brasileiro nas eleições de votar nas piores pessoas, nos piores candidatos, voltado por vieses muito mais particulares e muito mais emotivos. E é uma das regras que a gente vai acabar batendo aqui no decorrer do vídeo. Um dos primeiros pontos desse desenvolver que quero tratar com vocês é: em quem não votar, primeiro argumento, não votar em quem tem uma ficha criminal necessariamente, desde o inquérito, desde uma fase pré-processual, desde uma fase processual, desde o trânsito em julgado de alguma ação penal condenatória, uma ação eleitoral que já transitou em julgado ou que ainda está em andamento. Necessariamente eu acredito, sei, tenho conhecimento de que uma atividade pré-processual, um inquérito que é meramente administrativo, não tem força condenatória. Mas, no âmbito legislativo, nessa conversa informal que estamos tendo, necessariamente no âmbito eletivo de quem não votar, eu acho que desde que a pessoa tem um inquérito policial contra ela e ela quer alcançar e ela quer almejar aí as cadeiras do legislativo e do executivo municipal, ela não pode aí ter a oportunidade de ter o teu voto e nem tampouco o meu voto, necessariamente. Então, não votar em quem tem uma ficha criminal, em quem já está em investigação, em quem está em um processo aí está se defendendo de algumas acusações impostas pela Polícia Federal, impostas aí pelo Ministério Público Federal ou estadual, independe aí da esfera judicial que essa ação esteja, que esse inquérito esteja, ainda que esteja em fase de execução ou em fase ainda de investigação de provas, de produção daquilo que chamamos de conteúdo probatório, mas eficazmente não se pode aí colocar dentro do plano de votação dos candidatos escolhidos para o seu voto aqueles que já têm, que já possuem uma ficha criminal, desde o inquérito, desde uma fase pré-processual, desde uma fase administrativa até uma fase processual. Não é um candidato bom para que você escolha para exercer a cidadania, para ser seu representante, necessariamente. Como um segundo argumento, eu tenho que nós não podemos votar em quem já tem um passado político necessariamente, até porque quem tem um passado político no Brasil tem passado a mão no dinheiro público, no erário público. Parece um contrassenso e é verdadeiramente, em sentido lato, em sentido grande, em sentido erga omnes, de que todas as pessoas que já passaram mais de um mandato aí nas cadeiras executivas, nas cadeiras legislativas, nos âmbitos municipais, estaduais e federais, que já têm um passado político, já não são pessoas capazes de usufruir
de novos cargos eletivos a partir de agora. Na verdade, nesse processo de mudança que queremos ter, não podemos carregar sobre nós a velha política. A política farsa, a política que é daqueles que não roubam, acabam contribuindo para aqueles que querem fazer da política uma politicagem verdadeira e genuína. Já aqueles que já estão aí há mais de e longos anos aí perdurados sobre as cadeiras públicas, já que vale salientar que eles são funcionários públicos temporários e que a política não é profissão, que a política não é um status de profissionalização, é um status apenas daqueles que são levados pelo sentimento de ajudar, de contribuir, de buscar o anseio do senso comum das pessoas como um todo, da população, do coletivo. Isso aqui deve estar movido sobre aquele que quer alcançar as cadeiras públicas de representante do povo e que tem que ser temporário e jamais perdurar aí sobre o poder como se fosse único, que pudesse representar a coletividade, já que isso não faz parte do Estado Democrático de Direito e é um fundamento constitucional pelo artigo 1º da nossa Constituição Federal, que é sermos Estado Democrático de Direito, inclusive no parágrafo único retrata que o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Então, necessariamente, somos aí um Estado democrático de direito e que o poder não pode perdurar nas mãos de uma pessoa. Ou seja, tem o passado político, já não fez nada para melhorar, senão as coisas não estariam do jeito que estão. Então, não vou colocá-lo sobre o pleito aí das cadeiras municipais, seja do legislativo, seja do executivo. Um terceiro argumento que trago, e esse é o último, é que essa frase que rouba mais faz deve ser abolida do nosso vocabulário em épocas de eleições. Pelo amor de Deus. Quem rouba necessariamente não pode estar mais uma vez sobre o poder, sobre o erário público. É o ditado popular que diz que a gente não coloca a raposa para tomar conta de galinheiro. Para ficar mais explícito, a gente não coloca aquele que já foi, subtraiu o dinheiro público novamente com a chave do dinheiro público. A gente não coloca ninguém que já roubou o erário, que já roubou o nosso dinheiro, para mais uma vez aí entrar sobre o pleito e mais uma vez cometer o mesmo erro, o mesmo fato, necessariamente. Só uma observação. Estou colocando roubo porque estou falando a senso comum, a uma extravagância vocabular. Lógico que não com as delimitações e observações feitas no âmbito jurídico. Necessariamente estamos falando da lato sensu, sem restrições ou qualquer tipo de vinculação jurídica. Observações, somente essa. Outro ponto que quero concluir é: a gente não coloca necessariamente esses três argumentos de forma separada, eles estão conjuntamente ligados. Necessariamente quem tem inquérito policial, quem tem ação penal, seja no âmbito do penal, seja no âmbito eleitoral, são pessoas que já têm um passado político extenso e são pessoas que geralmente levam a frase: rouba mais faz. Se ele rouba, necessariamente, ele já deixou de fazer aquilo que é uma atribuição dele. E se ele faz, é uma atribuição dele. Ele foi eleito para justamente fazer alguma coisa pela coletividade. Então, uma coisa não anula a outra. O roubo e fazer não convalesce em um padrão de político perfeito. Muito pelo contrário. É somente sinônimo de querer imoral, antiético e criminoso. Bom, para fecharmos essa ideia, é que nós precisamos convalescer essas três ideias para poder mudar, para poder nos levantarmos e fazer uma política diferente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aí entendido de forma clara em quem não votar em 2020 para as eleições municipais, para termos um novo contexto e uma nova ideia política germinada. Bom, espero que você deixe o like, comente, compartilhe, me siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E espero que você também se inscreva no meu canal e compartilhe com quem você puder aí. E até a próxima. Muito obrigado.